Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Nós ainda estamos lendo a carta de Paulo aos Romanos e hoje leremos o capítulo 4. Então vamos ler na versão NVT, que é a nova versão transformadora. E eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo para que possamos mais uma vez aprender com a palavra de Deus. Então pega aí a sua Bíblia, pega aí o seu bloquinho de anotações e vamos juntos para mais essa leitura. E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, eu peço que você clique aqui no botão inscreva-se e se torne um membro do nosso canal para que possamos juntos alcançar mais vidas. Dê também um like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum de nossos vídeos e compartilhe com alguém. Tá bom? Então hoje eu vou começar aqui mais um dia com uma oração para que o Espírito Santo me ajude, te ajude a realmente viver a palavra do Senhor como uma base de fé. Tá bom? Então vamos lá. Senhor, hoje aqui em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Te agradeço pela tua palavra, te agradeço, Senhor, pelo teu amor, te agradeço, Pai, porque o Senhor é bom. Mesmo sem eu merecer, mesmo sem nenhum dos meus irmãos aqui, Senhor, merecerem a tua graça, ainda assim o Senhor nos deu. Ainda assim o Senhor enviou teu Filho para morrer em nosso lugar. Então, Pai, hoje em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos ajude nessa leitura. Não pelos nossos méritos, mas porque o Senhor é bom. Porque a tua misericórdia se renova todas as manhãs, Pai. Então hoje, em nome de Jesus, mais uma vez eu peço, ajuda-nos nessa leitura. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos realmente entender e viver de acordo com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então pegue a sua Bíblia aí, já estou com a minha aqui e vamos juntos para mais essa leitura. Romanos, capítulo 4, na versão NVT diz assim: do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. O que descobriu ele? Se suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus, pois as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Versículo 5. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Davi também falou a esse respeito quando escreveu: a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. Como são felizes aquele cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Por acaso essa bênção é apenas para os judeus ou se estende também aos gentios incircuncidados? Versículo 10. Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio de sua fé. Mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes disso? Está claro que foi antes de ser circuncidado. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes de ele ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa de sua fé. E Abraão também é o pai daqueles que foram circuncidados, mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de sua
de ser circuncidado. A promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra não se baseou em sua obediência à lei de Deus, mas sim no fato de ele ter sido considerado justo quando teve fé. Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária e a promessa anulada. Versículo 15. Pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela. A única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para quebrar. É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça, e assim alcance toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem sob a lei, mas todos que têm fé, como a que teve Abraão, pois ele é o pai de todos que creem, conforme aparece nas Escrituras. Eu fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que, aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Versículo 20. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas por benefício dele. As Escrituras dizem que foi também para nosso benefício, pois eles garantem que também seremos considerados justos por cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Versículo 25. Ele foi entregue à morte por nossa causa, por causa de nossos pecados, e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Amém? Então esse foi Romanos capítulo 4 e agora chegou o momento de mais um dia você colocar aqui nos comentários o que você pôde entender desse texto. O versículo que te chamou a atenção, alguma palavra que causou alguma dúvida, algum pensamento aí em você, eu quero que você deixe aqui nos comentários. E eu vou deixar um ponto aqui para sua reflexão, para que você pense sobre ele e depois deixe um comentário se faz sentido ou não para você. Se você consegue ou não enxergar lendo Romanos capítulo 4. E aqui eu marquei que aqui Paulo nos ensina a viver pela fé. Sabe, aqui Paulo nos ensina a viver pela fé e dando o exemplo de Abraão, que é considerado o pai da fé. Sabe, aqui Paulo, ele nos ensina que os nossos esforços, ele serve sim para que a gente receba bênçãos aqui na terra. Sabe, ele dá o exemplo de que se eu me esforço, não é porque por causa eu sou digno de receber um salário por esse esforço, sabe? Quando eu me esforço, eu sou digno de receber aquilo que é prometido pelo meu trabalho, pelo meu esforço. Mas esse trabalho, esse fazer não é necessário, não vale nada para que nós nos tornemos justos diante de Deus. Sabe? Os nossos esforços, eles somente trazem recompensas terrenas. Para que a gente tenha a fé em Deus, é necessário para que a gente se torne justo e se torne filho de Deus. Então, aqui ele nos ensina que Abraão, ele, através da fé, não através da circuncisão, ele se tornou o pai
de muitas nações. Por quê? Porque ele creu que Deus podia cumprir aquela promessa na vida dele. E nós também, se crermos que Deus pode cumprir essa promessa em nossas vidas, ele cumprirá. Mas não é pelos meus esforços, não é pelo que eu faço na igreja, pelo que eu deixo de fazer. Não, é pela fé que eu tenho, que da mesma maneira que ele ressuscitou Jesus dos mortos, ele também me levará para o céu. Ele também me dará a vida eterna. Mas isso não é por mérito nenhum, é somente pela fé. Sabe, e aqui Paulo também, ele toca em um assunto aqui que eu quero que a gente pense. Sabe, ele diz que essa fé não era somente para os judeus, mas sim para todos aqueles que crerem. E os judeus, ele faz uma distinção aqui entre um judeu circuncidado e um não circuncidado. Sabe, porque o que Paulo está tentando nos ensinar aqui? Que o povo judeu, eles têm uma marca externa, que é o quê? A circuncisão. Só que somente a circuncisão não é capaz de salvar ninguém, não é capaz de levar ninguém para o céu. Por quê? Porque é somente uma marca externa. Tanto que Paulo fala aqui que Abraão, a fé dele o justificou antes dele ser circuncidado. E para que um judeu, mesmo ele circuncidado, ele tenha direito ao céu, ele precisa ter fé. E aqui eu quero fazer uma alusão, eu quero trazer uma reflexão para os nossos dias de hoje. Sabe, talvez você esteja indo para a igreja, talvez você já tenha mudado as suas vestes, o seu corte de cabelo, talvez você já tenha mudado a sua fala, sabe, o seu jeito de andar. Talvez você já tenha mudado os ambientes que você frequenta, sabe? E tudo isso também são mudanças externas. Da mesma maneira que a circuncisão era algo externo, algo que acontecia fora do corpo de um judeu, sabe? Só que nada disso é necessário para que a gente seja salvo. Sabe, você pode até ter mudado seu corte de cabelo, suas vestimentas, sua fala, seu ambiente que você frequenta. Você pode estar indo todos os dias para a igreja, mas se a sua fé não for uma fé verdadeira, não for uma fé sincera em Jesus, nada disso adianta, sabe? Você vai estar simplesmente se enganando. O que é necessário para que a gente se torne justo, para que a gente tenha direito de morar no céu, é ter um coração puro, um coração sincero, uma crença verdadeira em Jesus. É claro que as mudanças, elas acontecem na nossa vida quando nós temos fé, quando nós cremos em Jesus, sabe? Mas somente a aparência não leva ninguém para o céu. O que leva é a fé em Cristo Jesus. Então o conselho que eu tenho para você hoje é: não viva uma vida de aparência, mas viva uma vida de fé. Que é isso que Paulo está tentando nos ensinar aqui nesse capítulo, a viver uma vida de fé, que é o que é necessário para que tenhamos vida eterna. Tá bom? Então esse foi o ponto que eu pude observar, e eu quero que você deixe aqui os seus comentários se faz sentido ou não para você. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe grandemente. E não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. Fica com Deus e até o próximo vídeo.